Eu sou Ed Renekiewicz e esse é o podcast do Conversas Pastorais. Como você sabe, Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, líderes de comunidades de fé, gente que vive o dia a dia da igreja, gente que faz a igreja acontecer. Então esse podcast é um podcast para você. Isso é uma conversa para nós aqui. Eu, meu convidado muito especial de hoje, e você também. Bem-vindo, bem-vinda para o nosso papo. O tema do nosso encontro de hoje, da nossa conversa de hoje, é o futuro, porque vem aí o terceiro congresso do Conversas Pastorais, dias 11 e 12 de outubro, em São Paulo. Já reserva a sua agenda. Aliás, você pode conferir a programação no conversaspastorais.com e pode já fazer sua inscrição também e garantir a sua vaga para a sua participação. O tema desse ano é Haverá Futuro? E vamos falar do futuro da igreja, o futuro do evangelho, o futuro da democracia, o futuro do Brasil. Então você é muito bem-vindo, você que está preocupado com o futuro, com o seu futuro inclusive, venha para a nossa mesa, para a nossa roda de conversa, para a gente falar sobre o futuro. E hoje especialmente eu tenho um convidado para falarmos sobre o futuro das crianças. E tenho comigo aqui o prazer de receber o Pedro Hartung, que é advogado, ativista pelas crianças e diretor do Instituto Alana. E sobre o Instituto Alana a gente conversa daqui a pouco, Pedro, mas bem-vindo, é um prazer conversar com você. Muito obrigado, fico muito feliz de poder conversar aqui com você, com vocês, e a gente pensar um pouco sobre essa realidade das infâncias brasileiras e mundiais, que é um tema para nós muito importante. A Alana já atua há 30 anos, né, no Brasil e no mundo. A gente completa esse ano, na verdade, 30 anos. Sim. E tem muita história, não só para contar, mas vivida mesmo, de como colocar as crianças no centro dos grandes e importantes debates, inclusive do nosso projeto de país. Sabe que eu vi uma chamada de vocês do Instituto Alana, que vocês falam que um mundo melhor para a criança é um mundo melhor para todo mundo. Eu lembrei do Rubem Alves dizendo que uma história que não pode ser contada por um adulto não deve ser contada por uma criança. Vamos começar falando disso aí. O mundo melhor para a criança é um mundo melhor para todo mundo. Que mundo é esse, Pedro? Que mundo é esse que é melhor? Que é melhor para a criança e melhor para nós, assim, antes de falar sobre a criança? Olha, a gente chegou nessa fórmula, né, de entender o mundo e qualquer tema do mundo pelos olhos e pelas lentes das crianças. E essa é uma chave que não é só uma chave idealista, uma chave filosófica, uma chave religiosa, é uma chave, na verdade, inteligente. Porque a gente começou a avaliar políticas públicas, grandes pesquisas sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, os índices, né, de felicidade pelo mundo, os índices de desenvolvimento humano, e a gente viu que as grandes respostas e soluções para melhorar esses índices econômicos, grandes pesquisas de prêmio Nobel de Economia, como James Heckman, tá vendo? Confundi com outro neurologista, depois eu falo sobre ele, que ele é importante. Mas o James Heckman, que é um prêmio Nobel de Economia, pesquisa dele, a gente começou a ver que tinha algo em comum a esses grandes índices sobre o desenvolvimento de um país, de uma comunidade, de um povo, sobre a vida desse povo, e todos relacionados com infância, com as infâncias, né? Não é à toa que tem uma frase que é: quer saber se um país é rico mesmo? Olha como eles tratam as crianças. Porque isso mostra como a gente tem olhado para uma das populações mais vulneráveis, que sentem todos os problemas que a gente enfrenta no desenvolvimento socioeconômico de um país, em primeiro lugar e mais gravemente. Então, qualquer tema que a gente quiser discutir aqui hoje, ou que provavelmente você já discutiu, de justiça social, de desenvolvimento econômico, todos esses temas normalmente começam a incidir na infância e tem o seu resultado mais grave, com mais consequência, inclusive econômica, durante a infância. Por exemplo, se a gente falar aqui de cuidado e falta de cuidado, o James Heckman, que é esse prêmio Nobel de Economia, apontou que a cada $1 investido no cuidado da primeira infância por meio de creches, o retorno social para isso é de $8 a $10 para a população, que engloba menos gasto em saúde, porque uma pessoa bem cuidada na infância vai ser um adulto que vai ter menos problemas, doenças crônicas não transmissíveis, etc.
Não é à toa que hoje os grandes médicos bons perguntam para o paciente como foi sua infância, para fazer a anamnese. Segundo, segurança. A gente sabe que uma sociedade é mais segura se as crianças foram bem tratadas e são adultos com responsabilidade, que têm uma interação social mais adequada, menos violenta. Então, o cuidado com a criança está diretamente ligado com a sustentabilidade social e econômica de uma comunidade. Isso pode, desde uma discussão mais maior, né, mais abrangente, de organização de um Estado, como um país, mas vai para as pequenas coisas também. E a gente gosta de usar um exemplo bem, bem interessante. Você está andando na sua casa, ali na calçada. Se a calçada for boa para um pai empurrar um carrinho, para uma criança andar com segurança, vai ser uma calçada melhor para todo mundo? Evidente, né? Se a gente tiver um parquinho naturalizado, com verde, se a gente tiver as crianças andando na rua para ir para a escola sozinhas, como é no Japão, vocês já viram um seriado maravilhoso das crianças andando sozinhas nas cidades? É maravilhoso. Quem não viu, procure, porque mostra uma esperança de sociedade bem, bem importante que a gente deveria perseguir. Não vai ser uma rua, um bairro melhor para todo mundo? Então, colocar a criança no centro das soluções e discussões não é só uma ideia, é uma ideia no sentido filosófica, de trazer um público vulnerável para o centro de uma discussão. É inteligente como sociedade. Não é despesa, né? Criança não é despesa, é essa dedicação à criança, dedicação à educação. Isso não é despesa, porque a gente pensa, você estava falando, né, da criança como vulnerável, mas nessa velha maneira de olhar o ser humano como população economicamente ativa, né? Criança não produz, criança não gera riqueza monetária, econômica, assim. A gente pensa que criança é despesa, o que você está falando é o contrário, né? Uhum. E olha que interessante isso, né? São as crianças que muitas vezes trazem as soluções que a gente nem percebe. Guimarães, você falou, você comentou do Rubem Alves, vou lembrar agora do Guimarães Rosa, que fala que quando uma criança nasce, o mundo torna a começar, ele é recriado. Todo nascimento de uma criança, ele é recriado, ele nasce de novo, porque tem a possibilidade da gente recriar a vida, recriar não só a vida literalmente, mas recriar as relações numa comunidade. Isso é muito significativo. Isso traz soluções inovadoras. As crianças desrompem pensamentos, fazem as grandes perguntas da humanidade. E subvertem, muitas vezes, uma cultura que a gente já esqueceu. Quando a gente pensa sobre criança, né, é bem triste observar como a nossa própria cultura tratam as crianças. Você já percebeu que numa relação entre adultos, se você quiser xingar um adulto, o que você fala pra ele? Isso é infantil. Larga de ser criança. Larga de ser criança. Para de brincar e vai fazer o quê? Vai trabalhar. Tudo que é do universo da criança, a gente reputou como algo ruim. Então, realmente, ser criança no Brasil e muitas partes do mundo não é bom. Algo menor e algo a ser superado, né? Algo a ser vencido. Na verdade, algo que inexiste, porque o que existe mesmo é ser adulto. Porque enquanto você é criança, é o famoso cala a boca, moleque, você não sabe o que você está falando. Vira adulto antes de falar comigo. Isso. Então, o reconhecimento da criança, no ambiente, seja social, seja do Estado, mas também na família, ainda não ocorreu. Não só como um sujeito de direito, mas um sujeito relacional. Eu reconhecer a criança como um ente que contribui, a gente estava falando disso, né? Que não é só contribuir economicamente. Você trouxe essa discussão, mas contribui socialmente, na relação. No afeto. As crianças desrompem guerras, elas desrompem muitos comportamentos ruins, porque elas têm uma forma de olhar a vida cotidiana, inclusive da própria família, diferente. E ela é capaz de coletar os cacos muitas vezes, sabe? E a gente não reconhece ela como sujeito relacional. De direito, tá explícito, né? Pelas violências que ela sofre. Mas relacional também não. Ela não é um sujeito que muitos pais, mães ou familiares ou adultos querem se dirigir para conversar. Inclusive ignoram e não se dão conta de que a criança está ali.
né? Muitas famílias, o papo tá rolando, a criança tá sentada ali à mesa, ou tá brincando no sofá, no ou celular, no tapete, ou no dia, chão. né? Também. Hoje em dia... Mas a criança tá antenada e pegando tudo que tá acontecendo, ouvindo tudo que tá sendo dito, percebendo e assimilando todos os humores, todos os afetos da casa, todas as tensões e tudo mais, mas os adultos acham que não, que a criança, ela não absorve, ela não tá conectada, mas ela tá, né? Porque essa é a ideia que você falou, que inexiste, né? Que não existe, que não é relevante, que não tem algo para contribuir, que não é economicamente ativa, como você trouxe. A criança, infelizmente, olha, a gente tem muitos ismos para combater. Racismo, né, a gente tem muitas violências. Machismo, mas tem um sociólogo argentino, que é o Eduardo Bustelo, que eu gosto muito, e ele disse uma coisa que eu ouvi a primeira vez, ele foi em 2009, eu acho, na Argentina, que eu fui para um congresso da ONU sobre direitos da criança, e ele fez a fala magna, e nunca mais eu esqueci disso. Eu repito sempre, porque eu acho que é uma ideia que me, tirou um véu, assim, importante, que é a relação mais desigual numa sociedade não é de gênero, não é de raça e não é de classe. Apesar, né, dessas serem relações muito estruturantes de como a gente se relaciona. A relação mais desigual para ele, numa sociedade, e eu concordo, e a realidade mostra isso, é a relação entre o adulto e a criança. Por quê? Porque a gente naturalizou a violência. A gente naturalizou transformar a criança em objeto da família, especialmente. Porque afinal posse, tipo, não vem falar do meu filho, do meu filho cuido eu. Meu filho. O pronome possessivo ali é muito expresso. E não só isso, não vem falar porque da minha família, do meu filho, cuido eu. Uhum. Sendo que a criança é um sujeito de direito, que tem direito, inclusive, à convivência comunitária, tem direito a conviver com outras pessoas para conformar uma realidade mais ampla de vida. Isso também não significa demarcar essa relação, né, de desigualdade que para ele e para muitas pessoas que a gente tem hoje trabalhado junto, essa relação do adulto com a criança, que a gente chamou de quê? De adultocentrismo, que é esse ismo que a gente não observa ainda, que é a predomínio da visão do adulto na realidade da vida. Uhum. Isso não significa que as crianças não sejam impactadas pelos outros ismos. Uhum. Machismo, racismo, por quê? Inclusive, eu falo isso com os meus amigos que estudam e que pensam sobre raça, sobre gênero, sobre todas as discussões do mundo adulto, entre aspas. Falei, você quer resolver o que você quer estar enfrentando agora? Pensa na criança, porque é a criança negra que sofre o racismo desde pequena. Isso conforma uma personalidade com muitas traumas ou com muitas feridas. Uhum. Ou durante a infância da criança branca que a gente tem que conversar com ela sobre racialização. Uhum. Porque essa criança branca observa o racismo praticado consciente e inconscientemente dentro de sua casa, né? E aprende. E no seu mundo, né? E aprende na sociedade, de forma estrutural, essas relações de poder. Uhum. A mesma coisa, a questão do machismo. Uhum. Quer conversar, quer trazer outros elementos para a conversa, vamos falar com as meninas, vamos falar com os meninos sobre essa relação desigual de poder, sobre esses papéis que muitas vezes vão se enrijecendo e não possibilitam que meninas sejam grandes cientistas, que sejam grandes engenheiras, que tenham uma visão limitada do qual é o papel da mulher. Porque já tem um script pré-definido de que lugar de mulher é aqui, lugar de homem é ali e ponto final. Exato. Então, a gente tem que olhar para as infâncias como essa recriação do mundo. Uhum. Como esse espaço de realmente ressignificar as nossas relações. E se a gente escutar sensivelmente, tem até um amigo meu, que é o Severino Antônio, maravilhoso, que fala poeticamente as crianças, a gente vai se beneficiar muito como indivíduo, como família, como comunidade, como igreja e como país. Então, colocar as crianças no centro das discussões, entendê-las como sujeito de direitos, como sujeitos relacionais, na verdade, recriar o mundo. É trazer realmente um benefício para todos nós. Essa é a grande aposta nossa, como Alana, como ativistas da infância e como pessoas comprometidas a diminuir esse adultocentrismo. Sabe o que eu estava lembrando? Que a gente, nas brincadeiras de rua, tinha
os meninos maiores, as crianças, os adolescentes, e aí tinha sempre um irmãozinho mais novo que queria se meter na brincadeira, a gente dizia assim, é café com leite, lembra disso? Não conta, ele tá aqui, mas finge que não tá, ele não faz parte, né? Então a gente jogava 5 contra 5, mas o irmãozinho menor era o 6º jogador, mas é café com leite, não conta. Quer dizer, a gente ainda traz essa ideia do café com leite, que a criança não está realmente participando do jogo e da brincadeira. É isso que fazer a criança sujeito de direitos e sujeito nas relações, e ela não está ali como um adereço, ela está ali, de fato, fazendo absoluta diferença como sujeito. Isso já tem uma ideia já há milênios, né? Deixar vir a mim quem? É claro. Que não estava sendo reconhecida como interlocutora naquele espaço. Ou se quiser realmente achar o céu na terra, vire como quem? Seja como uma criança. Isso tem uma profundidade que eu acho que a gente nunca discutiu, sabe, com profundidade. O que significa de fato isso, né? Virar uma criança... Desculpa, vai. Não, vai lá. Não, eu estava aqui pensando, né, que a maneira como se interpreta isso geralmente é deixem vir a mim as crianças. O sujeito disso é Jesus dizendo, deixem vir a mim as crianças, olha como eu sou legal, eu recebo as criancinhas, né? Mas não, se Jesus está dizendo, olha, deixem vir a mim as crianças porque elas importam, elas são sujeitos, é isso que você está dizendo aqui. E a beleza, eu até arrepio, a beleza de uma pessoa que reconheceu nas crianças uma interlocutora. E não só isso, porque se fosse só isso, né, elas participam também. Não, se quiserem ir encontrar o céu na terra, onde for, seja como elas. E o que significa ser como uma criança, se não retomar elementos que a gente está tentando apagar, como eu disse. Né, tudo que é tipo do universo. Adolescer e deixar a infância. A gente, vamos pensar, né, a gente matou muitos elementos das infâncias dentro de nós, né, a brincadeira não é vista como um espaço real, sério, importante da expressão humana, sendo que hoje muitas empresas buscam o quê nos seus funcionários? Criatividade. E criatividade vem da onde? Do lúdico, né? Não tem outro jeito. Brincadeira. Tem outro sociólogo que eu gosto muito, né? Que ele fala, Huizinga, não sei se você já viu, ele escreveu um livro chamado Homo Ludens. Então nós não somos Homo sapiens, segundo ele. Nós somos Homo Ludens. Pessoas, seres humanos que, por meio da ludicidade, se relacionam. Não é por meio de uma pretensa... Da racionalidade objetiva. Pretensa, tá? Que essa história aí de QI, de racionalidade... ela tem uma dimensão ainda muito restrita do que é a experiência humana. Sem dúvida. E quem nos ajuda a lembrar isso são as crianças. As crianças que são disruptoras de palavra. É uma delícia conviver com criança. Porque elas fazem elas inventam palavras, elas fazem as melhores perguntas. Não fazem? Sim. Que a gente fica até desconcertado. A gente nem sabe responder. Inventam mundos, enxergam coisas onde não existe nada. E dialogam com a realidade dos seres e das coisas para além dos humanos. Já perceberam isso? Quem conversa com os animais? Sim. E vou falar, tem uma sabedoria, né, e eu acho que Jesus foi muito, né, é brilhante em reconhecer isso, que é a dimensão de uma vida para além do ser humano. E as crianças fazem muito isso. Elas dialogam com os seres e as coisas de uma maneira muito relevante, que faz a gente lembrar que não importa só a vida do humano num planeta como esse. E não importa também só a vida objetiva, funcional, utilitária. Perfeito. Né? A gente fala assim que o mundo da criança é um mundo encantado, mas a gente fala isso... Poético, né? É um mundo encantado com sentido de fantasioso, ilusório, que quando ela crescer, ela vai perceber a realidade das coisas do trabalho, quem bota comida na mesa. Né? Mas esse mundo da criança encantado é um mundo onde tudo está vivo, onde tudo importa, onde tudo faz diferença. E que o tempo é um outro tempo. E já levou uma criança para a escola a pé? Eu sugiro que as pessoas façam isso um dia, mesmo quem não tem filho. Vá com um amigo, encontre, faz bem conviver com criança, gente, faz bem. Eu sei que a gente tem medo do choro, né?
cada vez mais hoje em dia, restaurante, hotel, avião não quer conviver com criança. Eu acho isso absurdo, é ilegal pra mim. Você tentar proibir criança de transitar em alguns lugares. É como falar assim, é proibido pessoas de cabelo branco aqui. Eu e você, sim, a gente não ia entrar, né? Sim, é. Então, assim, pode fazer isso? Não pode, é ilegal. Proibir criança de estar em espaços públicos ou privados é ilegal. Agora, por isso que é tão importante conviver, porque a gente aprende com as crianças. E levar uma criança na escola é uma experiência humana única, porque você não vai no tempo do relógio. Você vai no tempo da formiga que passa num canto. Você vai no tempo da borboleta que passou e ela se encanta e se fascina. Você vai no tempo de parar e de brincar, de pular. Hoje a gente só vai pular no branco, hoje a gente só vai pular na cor preta do chão. E esse tempo é um tempo de restauro, né? De saúde muito importante. E quem nos lembra isso cotidianamente? São as crianças. As crianças. O tempo do adulto, desse adultocentrismo, tá matando muita coisa, gente. É o tempo da destruição da natureza, é o tempo da destruição das relações. E quem nos lembra de que existe um outro tempo já tá aqui com a gente. Não é no futuro, tá aqui com a gente. É a criança. É a criança. Então, inclusive, até dialogando com o recorte, né? O futuro das crianças que a gente tá falando aqui, no fundo, o tempo das crianças não é no futuro. É agora. É agora. O tempo é agora. Quem falou isso belamente foi a Gabriela Mistral, que é uma chilena, poetisa chilena, que fala assim, a criança não é no futuro, o tempo da criança é agora, no presente. Ela fala isso de maneira linda num poema sobre ela. É também uma ativista das crianças. E lembrando que não existe futuro para a criança. E não existe nem passado, porque se tem uma pessoa que esquece rapidamente o que aconteceu e já recria a relação, são as crianças. Ressignifica, recria, supera, enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de índice de desenvolvimento humano, etc. Existe tem alguma forma da gente fazer um índice de criança? Tipo assim, o que é um IDH mais para a infância, para a criança? Tem alguns balizadores para a gente falar, olha, essa criança aqui, ela está sendo tratada, cuidada, protegida como deve. Tem algumas balizas, critérios que a gente pode oferecer para os adultos. Preste atenção nisso na sua relação com a criança. Tem. E a gente demorou muitos anos para descobrir isso. A gente brinca que a infância ela foi descoberta e ela foi criada. Criada porque a infância, como vários outros demarcadores culturais, sociais, são criações de determinadas comunidades. O que era criança no passado já não é mais hoje. A criança não pode trabalhar, como trabalhava na Revolução Industrial, porque ela vai ser prejudicada na mão. Muitos acidentes, muitas crianças morreram durante a Revolução Industrial, né? Então, esse conceito de infância muda conforme o tempo. E hoje a gente teve um consenso cultural, social, do que é ser criança, de 0 a 18 anos. Criança e adolescente. E a gente pode falar sobre a adolescência também, que eu acho relevante. Certo, o estatuto da criança e adolescente. E do adolescente. Então a criança foi, de certa forma, inventada, no sentido de a gente inventa como sociedade uma proteção, uma criação ali. Só que essa invenção, ela foi também uma descoberta. Por quê? Porque grandes teóricos do desenvolvimento, psicólogos, pedagogos, cientistas sociais, entenderam que esse período de 0 a 18 anos não é um período qualquer. Não é que a gente, durante esse período, é um mini adulto. Essa visão do menino adulto existe, tá? Não é à toa que tem várias propostas de redução da maioridade penal, de redução do trabalho infantil, de colocar meninas para casar com 12 anos de idade. Tem propostas no Congresso Nacional. Só que isso não reconhece o que a ciência já trouxe. Que de 0 a 18 anos nós temos um desenvolvimento diferente. Quem disse isso? Piaget, Vygotsky, Bronfenbrenner e hoje a neurociência. A neurociência, estou dando essa volta só para a gente exemplificar como a gente tem que cuidar da criança. A neurociência, ela apontou que de 0 a 18 anos nós temos um período muito específico do desenvolvimento humano. O cérebro nosso, durante a primeira infância, a infância e a adolescência, é um cérebro muito ainda vulnerável e, ao mesmo tempo, aberto para os estímulos e as relações de estímulos do meio ambiente e do próprio gene, da genética, garantindo que o que a criança vive ali vai durar para a vida inteira.
Isso é muito importante porque mostra como a gente tem que cuidar das crianças. E segundo a neurociência, né, e que tem comprovado por meio dos scans cerebrais, do entendimento do funcionamento do cérebro, quais são os elementos de cuidado? Primeiro tem um elemento de cuidado corporal, que é boa nutrição, sono, saúde física, mental, toda a dimensão que normalmente a gente resume, né, trocar a fralda, dar de mamar, colocar para dormir, que esse é um elemento que a gente já está mais acostumado, né, de olhar para essa dimensão da materialidade do corpo. E aqui poucas pessoas vão discutir, apesar de muitas ainda não terem a dimensão, por exemplo, da importância da amamentação ou do leite, em detrimento de produtos ultraprocessados. Daí vai toda uma discussão mais ampla de sistema de alimentar. E a qualidade da alimentação. Qualidade da alimentação, qualidade do ambiente social, como poluição, da natureza disponível ou não para essa criança, da água, da contaminação por mercúrio, e daí tem todas essas dimensões de corpo, e como isso afeta severamente, mais gravemente criança. Uma criança que é exposta a uma água contaminada por mercúrio, como por exemplo a advinda de garimpo lá no norte do país, tem problemas neurológicos muito sérios para a vida inteira. Uma criança que não teve oportunidade de, por exemplo, alimentação adequada, ou com produtos que vão trazer um impacto negativo na sua saúde, normalmente desenvolvem doenças crônicas não transmissíveis, diabetes tipo 2, enfim, câncer. Então isso é muito sério, olhar para isso, e olhar para esse ecossistema social no entorno desse corpo. Desenvolvimento psicomotor, curva de aprendizagem, e sociabilidade, etc. Exato. Não cuidou do corpo, afeta tudo. Exatamente. E não cuidou também da dimensão relacional, afeta tudo. E quem provou isso, tem um cara pediatra de Harvard chamado Charles Nelson. Ele tem um livro chamado As Crianças da Romênia, que ele estudou as crianças institucionalizadas, que foram retiradas das famílias e colocadas em grandes complexos de cuidado, na Romênia, lá durante a ditadura do Ceausescu. Que, não sei se você sabe, ele obrigou as famílias a terem mais de 5 filhos, ou ele fez uma polícia da menstruação, obrigando as famílias a terem filhos, e ele disse assim, e as famílias falaram assim, eu não consigo cuidar. Ele falou assim, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido. E ele criou grandes complexos de cuidado, que tirava a criança da família e montou quase um modelo industrial de cuidado. 20 crianças tomando banho, 20 crianças tomando papá, você tem as fotos, né? E ele produção em série. Produção em série de cuidado. E ele foi lá e começou a ter alguns problemas, as crianças não começaram a se desenvolver. Meninos de 14 a 17 anos pareciam que tinham 7, 10 anos. O corpo não desenvolvia. Fisicamente não desenvolvia. E ele não estava entendendo, porque, estavam garantindo o cuidado, estavam trocando fralda, estavam dando de mamar e estavam colocando para dormir. O que tá de errado aqui? Essa era a pergunta científica que ele tinha que responder. Ele foi com toda uma equipe e descobriu, tem documentário, tá, gente? Procurem aí na internet, vocês vão achar o documentário do Charles Nelson, As Crianças da Romênia, e descobriu que, para além do cuidado com o corpo, a gente tem que cuidar de uma dimensão que não é materializada, que é a dimensão da relação. Uma criança não se desenvolve bem se ela não tiver um adulto de referência, se ela não tiver bate-bola, se ela não tiver com quem falar quando ela acorda à noite, com medo de um sonho, e ela vai pra cama, chama a mãe, chama o pai, chama o tio, chama a avó, chama um adulto de referência. Porque no lugar de cuidado industrial, as pessoas tiram férias, as pessoas... vai mudando. Muda o turno, muda a pessoa, a criança perde o quê? Referência. Perde adultos. Ela não faz vinculação afetiva. Exato. E tem o grande teórico do vínculo, né? Não sei se conhece, o Bowlby. Ele fala a importância do vínculo para o ser humano, para ele, e a teoria do desenvolvimento dele, que eu gosto, viu? Eu acho um cara bem esperto. Ele fala que o ser humano se caracteriza pelo vínculo. Não só os humanos, os animais também. Se caracteriza pelo vínculo, pela nossa capacidade de se vincular uns aos outros. E para a criança isso é decisivo para o desenvolvimento. Isso faz a diferença para o desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, motor. Uma criança sem vínculo é uma criança sem a segurança para se desenvolver, para errar, para cair, para levantar. Uma criança sem vínculo e sem
olho no olho, bate-bola, pergunta e resposta. Por isso é que a gente estava falando do interlocutor da criança como é sujeito relacional, é tão importante. Porque isso modifica o desenvolvimento dessa pessoa. Uma criança que tem segurança, que quando ela pergunta, ela vai ter uma resposta, e vai criar o quê? Uma conversa, ela vai desenvolver fala, vai desenvolver repertório emocional, repertório, enfim, de expressão. Uma criança que tem uma família, uma comunidade no entorno, que ela cai, e ela vai, levanta, e ela tem o apoio para errar, ela tem a orientação para ir por um caminho ou por outro, ela vai se desenvolver melhor. Simples assim. Então, a neurociência trouxe para a gente elementos de cuidado muito relevantes, que trouxe tanto a dimensão material do cuidado, né, do corpo, mas o cuidado também das relações. E tem uma dimensão importante, que daí entra quase como um elemento que também não é materializado, né, e também não é necessariamente de uma relação, mas é da vida cultural comunitária. Tem pesquisas mostrando a importância para a saúde do desenvolvimento, o vínculo para além das dinâmicas da família. E daquela família nuclear ali. Totalmente. A importância da comunidade para a criança. E não só de humanos. Tá. Da comunidade natural. Não é à toa que crianças amam bichinhos. A gente acha que a árvore é a galinha, é o pintinho, é a tartaruga. E a gente acha que isso, ai que bonitinho, né? Quase como olhando isso de uma forma fofa. Só que para muitos pesquisadores hoje, biólogos e teóricos do desenvolvimento humano, têm apontado que essa relação com uma comunidade estendida para além da família, ela é essencial para o reconhecimento, inclusive político, desse indivíduo. Eu estou citando os nossos só para vocês terem referência. Sim. E poderem depois pesquisar mais, tá? Tem um cara que chama Mead, que quem usou ele foi um cara que eu gosto muito, já usei muito, já dialoguei muito, que é o Axel Honneth, que é um sociólogo maravilhoso que apontou que reconhecimento político vem desde da família. A pessoa, né, ele escreveu um livro que chama A Luta pelo Reconhecimento, e ele traz que as lutas da vida é pelo reconhecimento. O que você está chamando de reconhecimento político? Se sentir parte de uma comunidade e se sentir que eu vejo você, eu vejo que você existe. Parte, eu existo e vejo que você também existe. Perfeito, é isso. Tá. Ele fala que esse sentimento de reconhecimento político, nas relações do Estado, jurídicas ou da comunidade, começa na família, que se estende pela comunidade e aí chega ao Estado, numa relação circular entre esses três. É o processo de passar do nós para o eles e transformar eles em nós, né? Exatamente. Tá, aqui em casa somos nós, lá fora estão eles. Então eu tenho que ir para o mundo do eles para me sentir parte daquele mundo e perceber que aquele mundo faz parte de mim. Bom, aí nós chegamos num lugar que eu queria te perguntar. Eu estava imaginando que eu ia falar sobre isso mais lá para frente. Então, mas nesse terceiro elemento aí, o cuidado do corpo, o cuidado das relações e o cuidado da interação para além da própria família, né? O homeschooling entra aí, então. Se a gente fizer uma crítica do homeschooling, passa por esse terceiro elemento aí muito forte. Muito forte. E olha, homeschooling é um tema que eu gosto de pensar, refletir. Foi o meu primeiro projeto de doutorado, era sobre homeschooling. Mas eu mudei em função, enfim, fui para um âmbito mais discutindo direitos da criança como um todo, né? E só para retomar, só para fechar aquela discussão, o que eu preciso para as crianças? A gente traduziu tudo o que eu falei em direitos. Tá. As crianças têm direitos. E onde está esse direito? Artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é responsabilidade, é dever da família, das famílias, da sociedade, incluindo empresas e igrejas, e também do Estado, garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. E quais são esses direitos? Estão ali no artigo 227. Procurem. E eu peço que vocês imprimam esse artigo e colocam na cabeceira. E surgiu também nas igrejas, tá? A gente podia colocar assim, nos quadros, em todos os lugares, esse artigo 227, porque ele é uma grande pedra angular, fundamental, de como colocar as crianças no centro dos países, das discussões, das famílias, das igrejas. Então, tá ali.
essa condensação de milênios de reflexão sobre desenvolvimento humano e da relação do ser humano com outros seres e com a vida. Os direitos das crianças e dos adolescentes. Dito isso, voltando para o homeschooling, que é um grande exemplo disso, nesse artigo 227 tem ali o direito à convivência familiar. A criança tem direito, segundo a Constituição Federal, no artigo 227, de conviver com a sua família. É maravilhoso, é bonito reconhecer esse direito. Que a criança tem direito de conviver só com a sua família. E era convivência familiar e comunitária. Tem direito de conviver com a comunidade. E a gente sabe que no homeschooling, o desejo, a intenção inicial do movimento do homeschooling no mundo, que começou nos Estados Unidos e na Austrália, era uma vontade que a criança não convivesse para além daquilo que eu chamo de família e chamo de comunidade. Que a criança só conviva dentro de um núcleo específico, limitado e totalmente decidido por aquela família. O homeschooling nasce para a criança ser educada dentro de casa, com o objetivo que ela não conviva com outras realidades, outras comunidades. Com a diversidade, com o diferente. Com o diferente, com outras reflexões. Então, o homeschooling nasce com esse intuito. E a gente conhece as pesquisas que apontam, porque a gente tem essa ideia de que o homeschooling vai fazer a criança aprender mais. Para algumas infâncias, pode ser o caso de famílias que viajam, ou que são circenses, ou que viajam de barco pelo mundo, porque a família tem um outro... Agora, ou para alguns pontos específicos acabam tendo um acompanhamento acadêmico melhor. Agora, para 99% das crianças, as pesquisas têm mostrado que essas crianças que não convivem com outras crianças de outras realidades em espaços outros vão ter menos inteligência emocional, vão desenvolver menos outros tipos de... Porque, gente, inteligência não é só cognitiva, lógico de responder uma prova. E sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Né? Perfeito. Decorou a cartilha, mas não sabe viver. Inteligência, para um cara que eu admiro muito, que é o Howard Gardner, que fundou o pensamento das múltiplas inteligências, é um conceito que se desenvolve na diversidade. É você ser apresentado a diferentes teorias, diferentes possibilidades, diferentes realidades de mundo. Isso gera o que em você? Repertório. E uma criança, um adolescente que não desenvolve repertório, vai ter uma visão muito limitada da existência. Vai ter uma visão muito diminuta, não vai saber dialogar com a realidade, não vai saber entender as diferentes dinâmicas e se posicionar nessas dinâmicas. Porque o posicionamento, as escolhas que a gente faz na realidade do adulto, tem a ver com os repertórios que a gente tem. Fazer boas escolhas está relacionado com as diferentes experiências que a gente teve, ou que a gente observou em outras realidades. E por isso que é tão importante para a criança isso. E o homeschooling acaba diminuindo o repertório, diminuindo possibilidades de diversidade, de experiências, de entendimento de outras realidades. Por isso que segundo a nossa legislação, homeschooling é proibido. Nós decidimos como país que uma criança tem direito de participar da comunidade expandida. Da vida da comunidade. De ir para uma escola que vai encontrar outros amiguinhos, de outras realidades, de outras famílias. Entender que há outros tipos de ser e estar no mundo. Então, aí, Pedro, eu falo aqui do meu lugar pastoral e convivendo com a comunidade religiosa, observando o que está acontecendo no Brasil nesse momento em que o homeschooling apareceu aí, tiraram de uma gaveta como uma solução. É muito interessante que os argumentos que você usa para fazer uma crítica ao homeschooling são os argumentos que a comunidade religiosa usa para defendê-lo. Eu imagino. Porque não é bom que o meu filho conheça outra religião, conheça outra expressão étnica, conheça outra grade de valores, outra pauta de valores. Dizer, por que ele vai conhecer o diferente se aqui em casa eu ensinei tudo o que ele precisa? Eu dei para ele o Deus certo, a verdade certa, a moral certa, está tudo certo aqui. Expor o meu filho ao diferente, ao diverso, é expô-lo ao risco, é expô-lo à tentação dele negar aquilo que recebeu aqui dentro de casa. Né? Então, é muito interessante como isso revela, inclusive,
a fragilidade de consciência e de convicção da família. Eu não preciso temer que o meu filho lá fora descubra e compare o que existe. Eu lembro da Angela Merkel falando que vocês estão incomodados que os muçulmanos estão vindo para a Alemanha, eles é que deveriam estar incomodados de vir aqui e conhecer a Alemanha. É uma outra perspectiva, né? Que, na verdade, aí é um choque religioso, civilizacional, cultural e tal, não acho que é por aí, mas eu achei interessante. Quem está inseguro? Onde está a insegurança, né? E essa mentalidade fechada, religiosa, conspira contra o desenvolvimento da criança, né? Eu estou achando que estou fazendo um bem para o meu filho, mas estou fazendo um mal. Olha, eu vou falar uma coisa. As crianças nos Estados Unidos, e eu conheço esse movimento, tá? É um movimento de rediscussão do homeschooling muito forte. A gente acha que é um modelo bem sucedido lá na América, né? Todo mundo vende dessa forma. Muita gente vendendo dessa forma. Não, porque nos Estados Unidos já adotam isso e sempre funcionou. São crianças mais inteligentes, são gênios que chegam na faculdade. Mentira. Eu conheço um movimento de alunos que passaram pelo homeschooling, né, que crianças e adolescentes que foram educadas no homeschooling, e muitas vezes em comunidades religiosas, e sabe como elas se autodenominam, quando na adultez, quando entendem o processo que se passaram? Sobreviventes, survivors. Uau. Porque elas entenderam o que foi retirado delas. Quando elas chegam no mundo, né, em outras dinâmicas da vida, quando elas chegam na vida, né, entendem a realidade da vida, elas falam, nossa, eu perdi tudo isso de repertório, de entendimento, de vida. Toda essa riqueza, né? Essa riqueza, e achando que isso ia me tirar de um caminho, mas na verdade o que me tirou a própria sanidade, a saúde. Eu fui privado Você foi privado de elementos relevantes. Isso não significa, né, que a gente não possa ter posicionamentos na vida. Isso é fundamental. Aliás, gente, vamos amadurecer, né? Cada um pode ter posicionamentos, mas é muito mais rico para uma sociedade, para uma democracia, se a gente souber ter esses posicionamentos diferentes, coexistir em espaços comuns e encontrar horizontes partilhados. E a escola deveria ser isso. Como se a escola fosse um ambiente de violência, né? É muito, eu fico muito... E de degradação, né? Eu fico chocado um pouco pela falta até de conhecimento, porque a gente sabe que onde as crianças estão mais sujeitas à violência, e não é na escola. Não é na escola, é em casa. Aliás, é a escola que descobre que as crianças são vítimas de violência. Violência em casa. Onde mais a gente... Por isso que a pandemia foi, para quem trabalha com direitos da criança, e quem trabalha com criança, foi desesperadora a pandemia. Esse confinamento doméstico. Porque o confinamento doméstico fez crescer a violência contra a criança, violência psicológica, física e sexual. As escolas onde as crianças têm um respiro e outros olhos conseguem ver o que está acontecendo e tirar e salvar essa criança da violência sexual, não estava funcionando. Foi a última a abrir. Lembra? Olha que se a gente está cumprindo a lei da prioridade absoluta. A gente está deixando as crianças por último, em tudo. Inclusive na abertura das escolas. Abriu o primeiro bar antes de escola. Por um pensamento equivocado que a gente tem do lugar da criança na sociedade. E segundo, essa lógica da pandemia, que fez crescer o homeschooling, essa linguagem do homeschooling, inclusive, permitiu que a criança fique ainda mais presa a uma sujeição de violência. E é isso que nos Estados Unidos tem mostrado. Muitas crianças se sentem sobreviventes, inclusive de violência sexual, psicológica. E o ambiente externo é que identifica essa violência, né? Porque quem está em casa não identifica, ou porque é o próprio agente violento, ou porque está comprometido num sistema em que precisa ou fazer vistas grossas ou manter essa violência num ponto cego, porque senão vai ter que tomar uma atitude, uma providência e não tem coragem para tanto. Uma coisa que as pessoas falam, né? Você não falou para sua mãe, eu falei, ela não acreditou em mim. Eu falei, mas ela preferiu o meu padrasto, ela preferiu o meu pai, ou ela, sabe? E outras, assim, né? Ou aquela ideia de que a criança é posse da família, a família faz o que quiser com ela. Eu brinco assim, eu brinco seriamente, porque quando eu falo brinco, gente, eu tô falando sério, porque pra mim brincadeira é coisa séria. A gente tá no movimento da infância, de retomar as infâncias, na velha época de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Isso. Violência contra a criança, ninguém tem que falar nada porque criança é coisa de família. Meu, não se mete. Não se mete. Ou o pai e mãe falam isso, ou quem tá falando, quem pariu o Mateus, que embale. Uhum. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Uhum. Sendo que nós temos uma responsabilidade, inclusive jurídica, constitucional, no artigo, vamos lá, gente, retomando aqui, 227. Esse artigo tem que estar assim, ó, no centro. Nós, como sociedade, tenha você filho ou não, conviva ou não você com criança, você tem uma responsabilidade com as infâncias, né? Isso está garantido por lei. Então, viu uma denúncia, viu uma ação, um indício, uma violência, tem que denunciar. No vizinho, no parente, seja o que for, porque é isso que vai permitir que essa criança saia de um ambiente que está não só violentando, mas vai ter repercussões para a vida inteira e vai impactar a vida de todos nós. Uhum. Porque crianças bem cuidadas no presente é que garantirão esse futuro que a gente está discutindo aqui. Uhum. Fazer a criança circular pelo mundo, interagir com o mundo, é saúde para ela e para todo mundo, né? Essa lógica, né, me lembrou uma outra discussão importante. A gente está confinando as crianças e emparedando as crianças. Uhum. Eu lembrei agora também de Jesus, né, que não ergueu uma só parede e viajou pelo mundo, pelos montes, conversando com as pessoas, encontrando a realidade da vida, muito diversa, inclusive. Uhum. E como a gente tem confinado as crianças, as paredes, né, as colocando em espaços que limitam o seu desenvolvimento, limitam a sua visão de mundo, limitam a sua realidade, seja na família e também na escola, viu? Esse modelo de escola emparedada, confinada. Essa arquitetura, o prédio da escola. Não, e também esse modelo de educação que acaba colocando a criança muitas vezes entre quatro paredes, não entendendo que existe também uma educação importante da natureza, e por isso que é tão importante trazer a natureza para as escolas e modificar a arquitetura das escolas. Uhum. Então, realmente pensar esse elemento da arquitetura, do desemparedamento, da escola como um espaço de direito, de garantia, mas dentro de uma lógica outra, é muito importante. Uhum. Então, repensar essa dinâmica do emparedamento é um dos desafios contemporâneos mais importantes. A gente está dizendo que a pergunta não é sobre o futuro da criança, mas o tempo da criança é agora. Mas nesse seu ativismo pelas infâncias, o que você observa de maiores ameaças que essas crianças hoje, as nossas crianças, estão sofrendo? Quais são os grandes perigos que a infância está convivendo com eles? Olha, talvez um dos maiores que a gente tinha que parar tudo. Paro tudo. E vamos olhar para isso e resolver isso agora. É a violência contra a criança. E especialmente a violência sexual, corporal e psicológica. A gente naturalizou essa epidemia, que os dados são realmente alarmantes. A gente sabe que as crianças, nos seus milhares, estão sujeitas à violência sexual e a psicológica e corporal, especialmente, mais de 80% dentro das famílias, ou pessoas que elas conhecem. E se isso não for um dos temas mais urgentes, não sei qual que é. Porque no ambiente que deveria ser um ambiente de proteção, é onde ela está mais sujeita à violência. No ambiente que ela deveria encontrar cuidado, amor, carinho, ela está encontrando violência, violação da sua dignidade sexual, da sua dignidade corporal e psicológica. Então esse tema seria um tema que a gente deveria olhar com muita responsabilidade, seriedade e urgência. Das violências praticadas contra a criança. E toda forma de violência, né? Que a gente está falando aqui da sexual, que é um elemento de muita prevalência. Infelizmente o Brasil é um dos maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes, e isso a gente deveria colocar como prioridade número 1, mas também outras violências, como a própria vida, né? O país, infelizmente, é um dos que mais mata adolescentes no mundo, especialmente adolescentes negros e periféricos. Tanto por uma violência social, mas especialmente uma violência institucional, que é feita por agentes do Estado, que deveriam proteger
E numa guerra deflagrada que a gente tem em muitas comunidades, acabam ceifando a vida desses adolescentes, especialmente meninos, né? Então, essa preocupação, né, das violências múltiplas que crianças estão sujeitas é muito importante. Agora, não existe nem direitos, nem humanos, se não tiver natureza. E eu acho não, né? Eu tenho certeza, pelos dados que a gente tem acompanhado já há quase uma década dentro do Alana sobre a crise, a policrise que a gente está vivendo de clima e das mudanças climáticas. E, gente, é inegável, tá? Assim, olha, eu participei de muitas COPs, que são as conferências das partes, né, do clima da ONU. Conheci muitos especialistas cientistas e é inegável o efeito que a nossa ação humana está gerando no planeta e superaquecendo e aumentando para agora mais de 1,5 grau. E as consequências disso já podem ser notadas, seja pelo calor extremo, seja os fogos, né, que a gente está vendo se alastrando muito mais facilmente e destruindo territórios ambientais. E essa é uma ameaça muito significativa. Porque da onde vem, gente, a nossa água, nosso alimento, nosso medicamento? Eu fico muito impressionado como a gente é um pouco burro como ser humano, sabe? Como espécie. A gente é meio determinado homo sapiens, né? Mas a gente é meio burro. Porque a gente está destruindo aquilo que a gente depende para nossa existência. A fonte de vida. O que não faz nenhum sentido. Não faz sentido a gente destruir a nossa casa comum. Aquele, inclusive, é o nome da economia, né? A economia é oikos. É a casa comum. A gente está destruindo a nossa casa comum. E sem essa casa comum, que é a natureza, não é só o clima, é a biodiversidade, é a poluição do ar, da água, a gente não tem água potável, a gente não tem alimento, a gente não tem medicamento. Então isso ameaça de forma severa a vida no planeta humana, em especial das crianças, porque quem são os que mais sofrem desde agora já, que vai ser, que a gente chama de deslocamento forçado, desacompanhado? Crianças. Nós deixaremos planeta para as crianças, para os nossos filhos, nossos netos. Ou, né, eu gosto dessa ideia do legado, da herança que a gente deixa, mas também gosto de uma outra, brincando das reformulações, né, que na verdade a gente não deixa o planeta para as crianças, a gente empresta o planeta das crianças. Isso, como é que a gente vai devolver? Como é que a gente vai devolver? Eu não sei se foi quem disse, se foi o Haddad, ele disse que quando começou a ouvir falar sobre crise climática, ele ficou preocupado com os netos dele, depois de um tempo ele estava preocupado com os filhos dele, e agora ele está preocupado com ele, se vai ter planeta para ele. Não é só para gerações futuras. Vai ter água, gente. Água limpa, tá? Não é contaminada. Isso vai ter ar. Porque as pessoas... eu não sei se as pessoas percebem que quando vem o frio, com queimada, com poluição, aumenta o número de internação nos hospitais de crianças com problemas respiratórias e tudo mais. Então, olhar para esse ambiente, né, de violência, olhar para o ambiente da natureza onde as crianças estão, é fundamental. E tem um outro espaço que as crianças estão que a gente tem olhado pouco e tem achado que é só uma questão de comportamento, que é o espaço digital. Sim. Que olhar, então, quais são os grandes desafios, né, que você perguntou. Violência, a questão da natureza, meio ambiente, da gente olhar para a natureza, porque não existe ser humano sem natureza, não existe. E mundo digital. E o mundo digital. A gente entender que esse novo mundo online, digital, virtual, está tendo consequências significativas no desenvolvimento humano. E já existem pesquisas que apontam desastres significativos no desenvolvimento da infância. Exatamente. E tem muitas oportunidades, a gente não pode esquecer isso. Então, oportunidades de conexão, vocês estão nos ouvindo aqui mais facilmente por causa disso. Tem oportunidades de conexão, tem oportunidades de conhecimento, de ampliação de repertório, de entendimento do mundo e da vida, muito positivas, né? Que era o sonho dos criadores da internet. Mas tem muitos riscos e muitos desafios muito pautados pelo modelo de negócio que essas plataformas desenvolveram. Porque, gente, vocês perceberam isso? Que é tudo gratuito? Gratuito entre aspas.
É o famoso, né? Se você comentou, né? Como é que é Se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Ou minha avó diria assim, não existe almoço grátis. Então imagina, são as maiores empresas do planeta, que têm produtos gratuitos. Onde que está esse modelo de negócio? Ou nós estamos pagando com outra moeda que não é dinheiro. Estamos pagando com alguma coisa. Mas que no fundo se retorna em dinheiro. Para eles. Para eles. Para eles. E qual que é esse modelo de negócio? É o modelo de negócio da atenção. Você usa um design persuasivo, viciante, para que as pessoas fiquem com a atenção ali, para coletar mais dados dessas pessoas, para identificar o que elas gostam e o que elas não gostam. Para quê? Para direcionar publicidade, que gera recursos para essas organizações, e aí eles conseguem investir ainda mais tecnologia para manter a gente conectado 24 horas. Ou seja, não é à toa o vício. O vício ele é desenhado para vício. O funcionamento das redes é um funcionamento de cassino, gente. O melhor, eu fico muito impressionado quando as pessoas falam que a internet é uma grande praça pública. Não, a internet é um grande shopping center e um cassino. Os elementos são os mesmos. Para capturar a sua atenção e você ficar jogando e apostando e perdendo todo o seu dinheiro durante dias sem ver a luz do sol. Esse é o objetivo. E isso está trazendo consequências para nós adultos. Tá aí o superendividamento, saiu uma pesquisa recente, que as bets, que os jogos múltiplos de cassino online estão destruindo a economia das famílias. Inclusive causando queda no consumo, né? Porque as famílias endividadas, as pessoas endividadas param de consumir. Se imagina, se atinge os adultos, que teoricamente somos mais responsáveis, entendemos de tudo da vida, né? Imagina a criança que está numa fase peculiar do desenvolvimento, que não tem uma criança ou um adolescente, né? Adolescente, a gente falou de já falar, porque qual é o adolescente? Ele tem aqui no córtex pré-frontal um cérebro se desenvolvendo, especialmente a função executiva do controle inibitório. Não tem mecanismo de defesa ainda completamente desenvolvido. Ou não consegue refrear os impulsos. Isso é adolescência. E é biológico, tá, gente? Acontece com todos os adolescentes. Alguns menos ou maior grau. A função executiva demora. Essa função executiva do controle inibitório demora para se desenvolver no córtex pré-frontal. Então, é normal o adolescente não conseguir refrear os impulsos. É da nossa biologia. Que sim, precisamos guiar isso, organizar isso, orientar. O que o adolescente mais precisa é esse acompanhamento de inputs positivos no desenvolvimento dele, mas imagina isso com uma internet que o estímulo é justamente o contrário, não se iniba, faça tudo o que você quer fazer e compre tudo, e seja todo o corpo tal, o corpo... Sem filtro. Sem filtro algum. Aliás, com muitos filtros, né, para parecer que você não é. Então, esse modelo de internet não é um modelo de desenvolvimento positivo. É um modelo de desenvolvimento exploratório, comercial, em cima da gente mesmo. E isso tem machucado, violentado crianças e adolescentes. Uma recomendação para uma criança começar a usar rede social, ter celular, joguinho, com que idade? Olha, nunca, não, mas é muito perigoso essa pergunta, porque não tem a ver só com o uso do device, né? Porque se a gente chegar também nesse extremo de não pode usar mais nada, não é isso, é o como e o que tá usando. Com que medida, com que critério. E mais do que isso, a guerra não é contra o celular, gente. Eu tenho muita gente discutindo, não, vamos proibir o celular. A questão não é os devices do celular, porque o celular todo mundo sempre usou. A questão são os aplicativos viciantes. São os aplicativos que estão gerando esse vício. Então, o que a gente deveria repensar é o uso desses aplicativos e, na verdade, a pressão não é no usuário, na família. Porque, sabe, me choca muito a gente sempre fala assim, é a culpa da família. Todos os problemas do mundo, a culpa é de quem? Da mãe. Não é verdade? Sim. Uma criança caiu no chão, quem que você chama? A mãe. Cadê a mãe desse menino? Porque afinal, cuidar de criança não é coisa de homem, né? Tem aí outro papo a gente pode ter depois sobre isso, que é cuidar não é coisa de homem. Eu fico muito impressionado como os homens foram alijados e se alijaram da responsabilidade e do trabalho do cuidado. Hoje o trabalho do cuidado recai invisivelmente sobre as mulheres. Sim. O que deveria ser um cuidado de todos, porque afinal, qual é o trabalho mais nobre, se não cuidar da própria vida? Agora,
esse cuidado no ambiente digital sempre recai nas famílias. As plataformas em debates públicos, em audiências públicas, pesquisem depois. Não, a culpa é da família, a família tinha que orientar, a família tem que estar junto, o usuário que tem que ser responsável, vamos educar as crianças para usar. Sim, gente, vamos educar as crianças. Agora, quem tem o dinheiro, o poder para construir um design educativo que promova direitos? As plataformas. Quem deveria estar investindo dinheiro e recurso em grupos de safety, né? Safety by design, segurança por design, ou direitos da criança por design. Os desenvolvedores desses aplicativos deviam entender de criança e desenvolvimento. E o próprio Estado deveria regular essas plataformas todas. Olha o debate que a gente está vivendo no Brasil sobre isso, né? Gente, cresceu mais de 1/3 a questão de imagens originadas de violência sexual contra a criança, que a gente chamaria de pornografia infantil, que não acho o termo correto, porque não é um desejo, aquilo é imagem de violência contra a criança. Uma perversão. E cresceu 1/3 com a internet, com os aplicativos, com as plataformas, que não regulam isso de forma adequada. Porque, não sei se vocês sabem, né, com todas as mudanças em algumas plataformas aí, as equipes de segurança foram sendo demitidas. As equipes que fazem a revisão, que criam os algoritmos de proteção contra a criança, foram sendo demitidas. Então, é uma escolha que as empresas não têm feito de proteger as crianças, porque dá lucro, né? E liga com o primeiro desafio que você falou, que é as diferentes violências que as crianças estão sofrendo com o mundo digital agora, tá bem ligado. Piorou muito mais, e isso é muito sério. A gente tinha que realmente parar tudo e repactuar essa proteção da criança em primeiro lugar, inclusive por parte das empresas. Pedro, a gente conversando aqui dá uma sensação assim que desespero, né? O planeta sendo... Gente, desculpa, não era essa a intenção. Não, eu sei que não, porque essa é a minha pergunta para você. O que temos de esperança aí? O que existem de iniciativas? O que nós podemos fazer de maneira com uma agenda positiva a respeito de tudo isso? Se você puder falar um pouquinho do Instituto Alana também. Olha, gente, não dá tempo para desesperança. Não tem tempo. Esse é um tempo que não existe, e a criança também. Poucas crianças entram em desespero contínuo, porque ela tem uma capacidade fundamental, que a gente também tem e esqueceu, de se reencantar pela vida. E isso é algo fundamental que o Alana tem feito nos últimos 30 anos aqui no Brasil. O Alana, gente, é um grupo, um ecossistema de organizações. A gente tem o Instituto Alana aqui no Brasil, que atua pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes já há 30 anos, com o objetivo de garantir que essas crianças tenham seus direitos garantidos em 3 grandes áreas: na sociedade, na vida social, política, comunitária, familiar, na natureza. Então, garantindo que tenha mais criança na natureza e mais natureza para a criança, natureza saudável. Sim. E no digital. Tá. Garantindo que as crianças sejam protegidas na internet e não da internet. Que a gente tenha as empresas sendo responsáveis, corresponsabilizadas por esse ambiente digital que elas têm construído. Nesse sentido, o convite que eu acho que as infâncias nos trazem, que nos ajuda, inclusive em diversas dinâmicas da nossa própria vida, é esse reencantamento. E o Alana traz muitas formas de se reencantar pela vida e pelo mundo por meio dos olhos das crianças. Se reencantar pelos animais, pela biodiversidade, se reencantar pelo poder que a internet tem de conexão sem violência, uma conexão e plataformas que tenham o centro, o desenvolvimento da criança, dos seres humanos, da educação. E também tem entretenimento, mas entretenimento positivo. Então, o que eu estou trazendo aqui, como é a pergunta que você falou da esperança e da possibilidade de concerto com o S do mundo, é fazer um grande concerto com o C com as crianças. Olhar para as crianças é uma grande fórmula de consertar o mundo por meio desse conceito de pessoas. É uma forma da gente olhar para a internet e falar assim, olha, qual é a melhor internet para uma criança? Vai ser melhor para todo mundo. O que eu tenho que fazer para garantir mais natureza para a criança? Vai ser uma cidade melhor para todo mundo, uma escola melhor para todo mundo, um país melhor para todo mundo. Calçada para a criança, vai ser para todo mundo.
Então, o convite de esperança é a gente se conectar novamente com essa realidade da infância que vive dentro da gente, porque a gente já foi criança um dia. Não esqueçam disso, tá? Você que não tem criança no entorno, você já foi uma criança. E você só é o que você é por causa da sua história na infância. Tenha certeza disso. As coisas boas e as coisas ruins têm ligação com a sua experiência de criança. Então, olhar para isso é reencantar o mundo. E é a possibilidade de recriar o mundo. Recriar as palavras, recriar a realidade da matéria, recriar a realidade da política e recriar um país. Então, permitir que a gente possa se reconectar com as infâncias é permitir mais esperança para todos nós. Então, vamos seguir os passos das crianças, sabe? Vamos se encantar mais indo para a escola, na natureza, vamos se encantar mais com as coisas positivas na internet e garantir que a internet seja regulada e redesenhada para as crianças. Vamos garantir calçadas que as crianças possam caminhar. Discutir planejamento urbano com os olhos das crianças. Qual foi o termo que você usou lá atrás sobre o mundo girando ao redor do adulto? O adultocentrismo. Adultocentrismo. Fazer uma criança-centrismo aí na... E olha, não significa colocar a criança como o reizinho, né? Muita gente olha para isso. A criança vai reinar, ela já reina. Ela tem muitos direitos. Eu ouvi muita gente falando isso. Que o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, garante muitos direitos para as crianças. Meu Deus. Desculpa, gente, vocês não estão conhecendo a realidade. A proposta não é essa. Foca na criança e esquece todo mundo. É porque focar na criança, a gente vai lembrar de todo mundo. Focar na criança é entender que os mais vulneráveis, os mais que estão ali sendo massacrados e de forma natural, porque a gente nem percebe isso como massacre, como violência. Se a gente conseguir lidar com essa realidade e proteger essa realidade, vai ter menos racismo, vai ter menos machismo, vai ter melhores calçadas, como a gente falou, melhores cidades, melhores, a natureza mais verde. Dá para uma criança, brinca com ela de desenhar, brinca positivamente, né, com ela, volta a brincar. Você vai ver como o mundo vai se reencantar no seu entorno. Como a gente vai ter ideias para solucionar coisas que a gente não estava tendo. Como é muito mais fácil, às vezes, para lidar com algumas questões nossas, brincar. Ter uma forma, né, um escritor que eu gosto muito fala que a leveza é mudar de perspectiva. E a melhor forma de mudar de perspectiva é brincando, com as diferentes possibilidades. Então, olhar para a infância e caminhar com as crianças, deixar as crianças vir a nós, permitir que elas possam ir em outros espaços, não ficar confinadas dentro de casa pelo homeschooling, talvez seja um dos caminhos mais importantes para a gente trazer esse céu para a terra. Maravilhoso. Você lembrou as duas falas de Jesus, né? Deixem vir a mim as crianças, e aquele que não se fizer como criança não vai participar do reino de Deus. Talvez a síntese seja, deixe as crianças virem até você, mas quando elas chegarem, não tente fazer com que elas adulteçam. Você volte a ser criança com elas. Converta-se às crianças, ou converta-se em criança. Abaixar-se ao nível das crianças não é abaixar, ficar menor, é se elevar a criança. Quem disse isso foi o Janusz Korczak, que escreveu um livro maravilhoso, chama Como Amar uma Criança, ou Diário do Gueto. Foi ele que escreveu Quando Voltar a Ser Criança? Também, né? Também. Sim. E não sei se vocês sabem a história dele, ele era um médico polonês judeu que foi preso, né, e foi confinado no gueto de Varsóvia, e ele escolheu cuidar das crianças. Já tinha um trabalho de pedagogia democrática, então as crianças tomavam decisões sobre a vida da escola que ele tinha, e no gueto de Varsóvia ele cuidava de órfãos do nazismo ali na Polônia. E ele era muito famoso, era radialista, escrevia livros infantis e tal, e pediram para ele, você quer fugir? Ele falou, não, meu compromisso é aqui. E ele marchou com 100 crianças para a Câmara de Gás e morreu com essas crianças. Com elas. E ele que disse isso, que se abaixar uma criança para reconhecer ela no olho, para ouvir o que ela tem para dizer, para considerar o que ela tem para dizer, para brincar com ela, para sentar no chão e realmente reconhecer a identidade dela, que ela é uma pessoa que tem valor para a vida humana, para a vida daquela família, daquela sociedade, é se elevar
Talvez uma das maiores alturas que a gente possa ter entre nós. Que lindo, maravilhoso. Considerações finais? Alguma coisa que deixamos de fora ou que você quer falar de despedida? Eu acho que é um convite para a gente olhar para esse movimento de colocar a criança de volta num lugar importante. Fora, as crianças que convivem fora, mas as crianças dentro também. Porque muito do nosso tratamento que a gente dá para as crianças fora é como a gente deu ou teve como criança. E eu acho que olhar para essa criança, sabe, que a gente foi, que a infância que a gente teve, ela é uma parte fundamental. Então é um convite desse movimento de retomar as infâncias como centro das grandes discussões, seja de um país, mas também da nossa vida como sociedade. Amém. Obrigado. Bom, eu tive um papo maravilhoso com Pedro Hartung e eu queria encorajar você fala para o seu avô, para o seu pai, para sua mãe, você que é vó, avô, eu agora sou avô. As crianças vieram para o meu mundo agora de um jeito maravilhoso. A Valentina que está com 5 anos e o Jorge que está com 8 meses. E foi maravilhoso conversar com você, ouvir, foi uma aula sobre infância, uma chamada de atenção, um estímulo à conversão para a criança, para a infância. Espalha aí esse podcast, porque quem tem criança em casa, quem tem família com criança, então imprescindível, esse papo aqui maravilhoso, você recebeu uma aula, referências bibliográficas, um monte de janela, pistas, se quiser ir mais fundo, tem tudo aqui para você, eu tenho muita gratidão, obrigado Pedro, sua generosidade, seu tempo e toda essa sua entrega, essa sua partilha para nós aqui, muito, muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o menino que mora dentro de você também. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu queria me despedir de você com Gonzaguinha. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, eu diria, com licença ao Gonzaguinha, fé na vida, fé nos meninos, fé nas meninas, fé na criança, fé nas crianças, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Até lá nesse amanhã que começa agora. Um beijo para você.